Queridos irmãos, queridos, nós muitas vezes estamos realmente fraquinhos. Hoje foi falado sobre isso. E num desses dias eu estava muito fraquinho, cansado demais, foi um dia muito tribuloso, como diz por aí, muita correria. E eu cheguei no final do dia e falei: Deus, o Senhor mereceria que eu orasse mais, mas eu estou tão cansado que provavelmente quando eu começar a orar eu vou dormir. Muito cansado. A gente tem que ser honesto com Deus, porque a gente não é de aço, não é? Eu estava muito cansado. E interessante que aí eu estava orando e já parti para o sono. E Deus começou a me dar uma visão. E essa visão foi muito importante porque tudo que foi feito até agora, vocês vão ver que casa com a visão que eu tive. Eu estava num lugar amplo, talvez uns quatro vezes maior em tamanho que esse lugar, e começaram a entrar pessoas naquele lugar. E Deus falou: você vai abrir a tua boca agora, porque essas pessoas que vão te ouvir, elas são nobres. Só que o lugar era muito amplo, eu não tinha um microfone na mão, e eu resolvi estufar o peito para falar alto na visão. Peguei. Quando eu estufei o peito para falar, eu saí daquela sala e eu vi uma cidade. E na hora que eu fui proferir a palavra, eu disse: eu sou a luz do mundo! Na hora que eu falei aquilo, eu voltei à sala e olhei para aqueles nobres e disse: vós sois a luz do mundo! Aleluia! Quem é nobre entendeu o que eu falei agora. Amém! A palavra de Deus diz que o nobre se firma na sua nobreza e nela permanece firme. E aí o Espírito continuou falando na minha boca. Eu disse: eu hoje vou falar sobre a velocidade da luz. Irmãos, eu preguei sobre luz muitos anos. Falei tudo sobre luz que está na palavra. Eu nunca preguei sobre a velocidade da luz. E a pergunta que me veio do Espírito Santo para fazer aqueles nobres foi: vocês estão correndo para quê? Explica por que você está correndo, ó nobre. O final dessa correria resulta no quê? Por que você chega cansado todo dia em casa? Qual é a razão desse cansaço? Eu preciso que a igreja anuncie o Evangelho na velocidade da luz. Um nobre recebe do Senhor, ele não guarda para si, ele transfere para quem está mais próximo. Aquilo mexeu muito comigo, porque eu comecei a ver que Deus tinha algo sério naquela porta. Nós estamos na época da maior crise mundial em todos os sentidos.
A crise também entrou na igreja. Mas não entrou de uma forma que nós não possamos bater no peito e dizer: somos 2,5 bilhões de cristãos sobre a terra. Nós podemos dizer. Aí alguém vai dizer: mas os católicos são quantos? 1.200.000. Ou mais, 1,5 milhão. E os ortodoxos são quantos? 300.000. E aí você vai. Os pentecostais, os 500.000, pronto. Aí fica o restante desse número. E quantos desses realmente estão com o seu coração fervendo por Jesus? Não fazem da sua oração uma prática religiosa, mas a sua oração é uma conversa face a face com Deus. Que não produzem um espetáculo de música, mas que adoram em espírito e verdade. Quantos são esses? Quais são que choram por não terem ganho uma vida para Jesus hoje? Fala os nobres: vós sois a luz do mundo. Irmãos, eu comecei a entender que velocidade da luz, quando Jesus estava falando isso comigo, na verdade, é esse lugar onde o homem espiritual anda. O homem espiritual que está cheio do Espírito Santo, ele anda numa dimensão em que as circunstâncias são circunstâncias, e o Deus que está no céu é todo poderoso. O espiritual está prestando atenção nas coisas que Deus está fazendo. O que não é espiritual está prestando atenção naquilo que os homens estão fazendo. A ciência tomou conta do homem. E toda a ciência é anticristo. Ela prova que Deus não existe e que você pode viver sem Deus. E nós estamos enfrentando a secularização. Você vai ouvir falar muito sobre esse termo nos últimos dias. Vocês vão ouvir muito sobre isso. A secularização é tirar do mundo tudo o que o cristianismo contribui para que o mundo seja do jeito que é. Vou dar um exemplo simples. No ano de 2000 eu entrei num lugar chamado Baio, uma aldeia no sertão do Piauí. Preguei o Evangelho. 90% das pessoas que ouviram se converteram. Dali um tempo, quando a gente termina a pregação nesse lugar, você faz aquela fila para receber oração. E tinha mais ou menos ali umas 100 pessoas para orar naquela aldeia. E aí tinha uma menininha de uns 12 anos perto de mim, e eu olhei para ela e falei: menina, eu preciso da sua ajuda. Pega um papel e um lápis e anota o nome dessas pessoas que se converteram aqui, porque eu quero orar por elas todos os dias, lá em casa com a minha família e com a igreja lá em São Paulo. E começou a orar com aquele povo. 100 pessoas. Quando terminei de orar, eu olho para o lado assim, a menininha estava olhando para mim assim com os olhinhos bugalhados. Eu olhei para ela e falou: o que aconteceu? Pastor, só pediu uma coisa impossível.
De alguma coisa impossível, Senhor. O que é impossível, filho? O impossível é o seguinte: que aqui, da criança ao velho, ninguém sabe escrever nada. Naquela aldeia não tinha uma pessoa que escrevesse. Irmãos, esse é o drama que normalmente quase todo missionário, se você estudar a história de missões, você vai notar que o missionário chega num lugar, ele anuncia o evangelho, vê que todo mundo é analfabeto, ele resolve pôr uma escola lá. Você acabou de ver um filme com o pastor Rafael e um projeto de escola junto. Por que será? Porque na cabeça do missionário passa isso: meu Deus, agora, se o povo recebeu a Cristo, eles vão se alimentar do quê? Se alguém aparecer com um livro, dizer que é um livro santo e começar a ler para eles, eles vão achar que é. Eles não têm o direito de saber nada do que a gente sabe. Eles vão ser enganados, tapeados, os negócios vão estar tudo errado. E eles são Deus, Jesus. Eu preciso, e o Espírito Santo está falando para mim: se você não fizer, ninguém vai fazer. Não, porque eu sempre culpava o governo. Esse governo corrupto, essa porcaria. Eu falei, meu Deus. Aí o Espírito Santo falou: se você não fizer, ninguém vai fazer. Irmão, só para resumir a história, porque é uma história de muitos anos, mas a região que era 98% de pessoas analfabetas, hoje é 98% de pessoas alfabetizadas. Até graduação e pós-graduação tem na cidade. Cidade de 12 mil habitantes, irmãos, que vive o avivamento de um lugar como um lugar de grande avivamento, num estado que é o estado mais católico do mundo, depois do Vaticano, o estado do Piauí. Tem piauiense aqui? Ó, gente! Oh, glória a Deus! De que cidade isso é? Bicho? Oh, muito bom. É mais para o sul que eu estou falando, lá para o lado de Coimatá, Correntes, aquela região. Correntes, lá no sul do Piauí. Mas, irmãos, mudou a história. As pessoas que se convertem naquelas cidades assim, quando eu me converto, a pessoa, não, o ímpio diz assim: quando me converter, eu vou para essa igreja, a igreja missionária. Eles já profetizam quando eles vão. E quando Deus faz, Deus faz. Então, meus irmãos, eu falando essas coisas sobre a velocidade, por que a igreja está devagar? Quem te deu o direito de ficar devagar se você é luz? E se você é luz, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos